Neste vídeo, a parte 1, no lar paterno, do livro Judife, a judia cristã, fiel até a morte na Rússia comunista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A leitura de um livro editado em russo me atraiu de maneira tal que não consegui suspendê-la enquanto não atingiu seu final. Derramei muitas lágrimas meditando na existência de uma alma tão sentimental e ansiosa em procurar as verdades eternas, ao passo que tantas e tantas outras não querem e nem buscam saber o verdadeiro objetivo da vida. As passagens nele descritas, que tiveram lugar na minha terra natal, e o elevado sentido espiritual que esse livro revela, despertaram o meu desejo de apresentá-lo à nossa juventude no Brasil. Receando, porém, que não me seria possível concretizar tal ideia, hesitei, adiando por diversas vezes o início deste trabalho. Todavia, incentivado por vários amigos e irmãos em Cristo que se prontificaram a me auxiliar com as suas orações, decidi dedicar-me a escrever sobre esse glorioso acontecimento ocorrido bem próximo aos nossos dias. Creio que muitos dentre nossa mocidade seguirão o exemplo de uma jovem chamada Judife, que, embora hebreia, aceitou a Jesus, sendo-lhe fiel até a morte. Judife, a filha amada, foi expulsa de sua casa, desprezada pelo seu povo e abandonada por seu noivo, mas nada a demoveu de seguir os caminhos de Cristo, como veremos no relato desses episódios ocorridos no período de 1913 a 1922. Pastor Teodoro Tolkaniuk, tradutor. A filha amada. Destacava-se entre elas a filha mais velha, muito amada Judife, que, possuidora de grande vivacidade, se preocupava desde a infância com perguntas profundas a respeito do Senhor Deus, acendendo assim uma esperança em seus pais, que com o tempo ela seria realmente uma lutadora em apoio da religião e de suas várias tradições, uma vez que esses assuntos a interessavam sobremaneira. Comemorando-se a Páscoa, o pai explicava às suas atenciosas filhas o sentido da Páscoa dos hebreus. Contava a ele como, num tempo remoto, o povo de Israel esteve no cativeiro de cruéis egípcios e como o faraó soberano do Egito Antigo, sem misericórdia, o oprimia, fazendo-lhe amargosa vida, insultando-o e ocupando-o no penoso trabalho de acarretarem cal, traçada e tijolos e constrangendo-o a cultivar seus campos. Além disso, pretendendo impedir que o número dos hebreus aumentasse, Faraó determinara: sejam lançados no rio os filhos hebreus recém-nascidos que forem meninos. Ouvindo tamanha crueldade, as meninas entreolharam-se comovidas, mas Weinberg procurou rapidamente apagar-lhes tal impressão, passando a citar as passagens bíblicas que falam da vitória do seu povo. Mas uma noite histórica de vigília em Israel, seguindo a ordem do Deus bendito e a decisão do grande líder e profeta Moisés, os hebreus, com malas às costas, cajados nas mãos e rodeados por suas crianças, comeram pela primeira vez o cordeiro pascal com pães asmos e ervas amargas que simbolizavam as agruras do exílio. Novamente, o sentimento de compaixão se traduziu no olhar das meninas quando o pai delas referiu-se ao instante em que passou o anjo exterminador, ferindo de morte aos primogênitos dos egípcios, desde a família mais pobre até a do faraó, em cuja ocasião os hebreus foram libertos da escravidão, recebendo então a ordem divina para celebrarem a Páscoa em memória daquele grande dia e acontecimento, o que vinham eles cumprindo religiosamente desde então. Embora estivesse apenas com 13 anos de idade, Judife, a filha amada, sentia-se inteiramente atraída pelo assunto. E assim interrompe a narração indagando: Pai, por que o anjo matava só os primogênitos dos egípcios? Os filhos dos hebreus eram melhores do que os outros? Sim, minha filha, respondeu Weinberg, desapontado com tal pergunta.
Os filhos dos hebreus são melhores para Deus, e também todo o povo hebreu é melhor do que os egípcios. Por isso Deus os escolheu por seu povo, para o servirem e adorarem como verdadeiro Deus, visto que os egípcios e outros povos estão servindo e adorando aos ídolos mortos, o que é grande abominação diante do Senhor. Mas, o que é ídolo, papai? Insistiu Judith. Ora, você quer saber tudo de uma vez? Disse Weinberg em tom bondoso. Sim, sim, papai, o senhor é bom, exclamaram as três. Diga o que é ídolo, queremos saber. Filhas, ídolo é qualquer coisa que os homens amam mais do que a Deus. Adoram como Deus e até oram a Ele. Porém, para nós, Deus tem dito pelos santos profetas que devemos amar ao Senhor o Deus de todo o coração e com toda a nossa alma. Os egípcios têm muitos ídolos. Eles adoram ao sol, ou a um grande boi de bronze, ou a um jacaré. Até o rio Nilo e muitos objetos são considerados sagrados por eles. Papai, se eu amar ao Senhor ou à mamãe mais do que a Deus, isso também não será bom? Quantas perguntas, Judith! Não posso te responder desta vez, mas o farei noutra ocasião. Agora escutem como Deus castigava aos egípcios e ajudava os hebreus, porque os egípcios não o amavam e não oravam unicamente a ele. Assim, Weinberg continuava no relato bíblico a respeito da saída dos hebreus do Egito, demonstrando-a evasivamente por lendas e pelas tradições dos antigos. Judith novamente o interrompe. Papai, por que os hebreus deveriam matar cordeiros e comê-los? Os cordeirinhos são tão bons e esse povo tão cruel, eu nunca faria tal coisa, e creio que o papai também não seria capaz, ou seria? Ô Judith, respondeu Weinberg com ternura, tu pensas que podes saber tudo de uma vez, mas isso não é possível. Parece-me que queres ser tão sábia como teu avô, o sábio rabino. E por que não? Eu quero saber de tudo mesmo. Weinberg não contava com tanta insistência. A menina, com suas perguntas, colocou-o numa situação difícil, da qual ele não conseguia livrar-se. Diante daqueles olhos confiantes, resolveu. Pois bem, quando chegar o verão, permitirei a vocês irem à casa do vovô e lá poderão perguntar-lhe quanto quiserem a respeito do cordeirinho e de tudo que interessar. Ele sabe muito sobre isso e poderá explicar tudo. A agradável decisão fez com que a alegria brilhasse nos rostos das meninas, que exclamaram ao mesmo tempo: Vamos no vovô! Oh, vamos no vovô! Elas já se haviam hospedado algumas vezes na casa do avô, na chácara, e Judith recordava como tudo lá era agradável. O bosque, o regato, os campos, os passarinhos. Lembrava-se também de outras visitas que seu avô recebia. Eram 2 rabinos amigos do vovô Weinberg, uns senhores já de idade como ele também. Apesar de não entender bem, Judith percebera que os 3 reuniam-se para tratar de assuntos de suma importância, pois em algumas ocasiões permaneciam dias e noites discutindo acaloradamente quando sucedia se exaltarem, pronunciando os nomes de Moisés e de Yeshua, Jesus. Mas, referindo-se ao último, um dos rabinos acrescentava enganador, pretensioso e outras palavras semelhantes. Yeshua, quem seria ele? Bem que Judith gostaria de saber sobre o que tanto conversavam. E Yeshua, Jesus enganador, quem seria ele? Sentindo no peito uma onda de alegria e felicidade, pensava: dessa vez eu vou perguntar sobre tudo isso para vovô, pois o papai me deu permissão. Também quero saber tudo sobre o cordeirinho. Aproximava-se o verão e nas escolas interrompiam-se os estudos, dando lugar às férias, quando muitas famílias deixavam as abafadas cidades, procurando descanso na beleza, quietude e paz da natureza. Muito preciosa oportunidade desfrutavam então, percorrendo os campos verdejantes, os bosques, as colinas e ouvindo os pássaros, que em seus cânticos uniam-se à algazarra da meninada. Ante a perspectiva do passeio, fez-se um verdadeiro alvoroço entre as meninas,
que corriam de um lado para o outro, cada qual preparando os melhores brinquedos, os quais eram seus companheiros de recreio, e escolhendo os presentes para levarem aos avós. Nesse afã, a casa ficava toda em desordem, tanto que a mãe não sabia o que fazer primeiro. As filhas se esforçavam por ajudá-la a organizar a viagem, porém, ao invés de ajudarem, estorvavam. O esperado dia chegou, e defronte à linda residência do comerciante já as aguardava um carro aparelhado com cavalos de belo porte. Seu amplo interior se achava quase todo lotado pelas caixas e malas de vários tamanhos. O cocheiro, já acostumado, punha-as em ordem, reservando lugar para os passageiros. Finalmente, depois de muito atropelo, a senhora Weinberg acomodou-se no carro ao lado das filhas. Seu esposo não as acompanhava, pois suas atividades comerciais exigiam sua presença constante no armazém. Ao se despedirem, ele prometeu ir visitá-las e assim ordenou ao cocheiro que seguisse viagem. Na chácara, entre os bosques, se achava lindo sobrado, propriedade do rabino Weinberg, ancião perito na interpretação da lei e das tradições judaicas, que ali vivia em companhia de dedicada esposa. Seus 2 filhos, tendo já constituído família, dirigiam seus próprios negócios no comércio da cidade distante, no que prosperavam dia após dia. Em geral, reinava inviolável silêncio no lar do avô Weinberg. Ele próprio se enclausurava em seu gabinete por dias inteiros em meditação com a Bíblia e o Talmud entre as mãos. Mas nesse dia, em todos os cantos da casa, se ouviam os rumores de grande alegria, pois chegaram, em companhia da mãe, as netinhas dos Weinberg, que em altas vozes e risos demonstravam o quanto estavam felizes ao abraçarem os queridos avós. Apressadamente, lhes entregavam os presentes e uma interrompia a outra para contar as novidades da cidade. Os avós, com interesse, indagavam de seus exames escolares e de tantas outras coisas. Para as meninas, chegara um tempo maravilhoso. Podiam correr livremente pelos campos, colhendo flores dos mais variados matizes, que, como tapetes de rara beleza, cobriam as campinas e bosques. Com as flores mais mimosas, teciam grinaldas com que se enfeitavam, como as borboletas pareciam esvoaçar de um lugar para o outro, enquanto os adultos aproveitavam os dias de verão, passando-os entre as planícies e matas em redor. Discussão dos rabinos. Passaram-se alguns dias quando chegaram novas visitas na acolhedora casa. Judith lembrava-se deles. Eram os rabinos amigos do vovô, que por dias seguidos palestravam animadamente com ele a respeito da Bíblia. As mulheres e crianças se distraíam em seus próprios interesses, mas Judith, deixando suas irmãs e companheiras, procurava a todo momento ouvir sobre o que os rabinos tratavam, andando em volta deles, atenta a cada frase que conseguia captar. Weinberg, notando a curiosidade da neta, repreendeu-a dizendo que o assunto deles não deveria interessar a crianças. Melhor seria, dizia ele, que ela ficasse brincando com as outras crianças, ou junto à mãe, ouvindo o cântico dos pássaros, ou que fosse colher lindas flores. As sugestões do avô não agradaram a Judith, que preferia muito mais ouvi-los do que aos pássaros, mas não pretendendo contradizê-lo diante de outras pessoas, afastou-se. Porém, acerca dos acontecimentos que seu zeloso pai mencionara por ocasião das celebrações da Páscoa, já tinha a ordem para indagar o vovô, o sábio rabino, e tão somente aguardava que os visitantes se despedissem. Está chegando o tempo oportuno, dizia ela, resolvendo satisfazer seu desejo na primeira oportunidade. Após o jantar, a um curto passeio ao ar livre, as meninas se dirigiram ao dormitório que lhes era destinado no andar superior, exatamente acima do gabinete em que os rabinos se reuniam. A noite estava muito agradável e o aroma das flores, penetrando pela janela aberta, perfumava suavemente o quarto. As irmãzinhas de Judith, cansadas com as brincadeiras do dia,
adormeceram imediatamente, mas ela não conseguia dormir. Seu pensamento prendia-se à conversação dos rabinos e à maneira como discutiam a respeito de Deus e de Yeshua, o que não lhe dava sossego e expulsava o seu sono. De seu leito podia ouvir os sons da fervorosa palestra, porém a distância lhe impedia de compreender as palavras. O prazer de ouvir tudo tomava conta do seu ser e Judith não conseguia conter sua curiosidade. Ciente, porém, de não ser correto ouvir o assunto de outros sem ser convidada, permaneceu hesitante por longo tempo. Enfim, o desejo de saber prevaleceu e, aproximando uma cadeira da janela aberta, acomodou-se e ficou a ouvir claramente o que conversavam. Um dos visitantes alegava que Yeshua certamente fora o prometido Messias de Israel, não reconhecido pelo seu povo. Todavia, o avô de Judith e outro rabino contrariavam-no veementemente, esforçando-se por provar que Yeshua era simplesmente um astuto enganador. Procurando referências que confirmassem suas opiniões nas predições de Moisés e de outros profetas, por vezes os bons amigos se desentendiam, dando lugar a expressões de ira e de incompreensão. Judith percebeu que, por não encontrarem apoio para suas afirmações, os dois rabinos se exaltavam, ocasião em que o companheiro convidava-os a voltarem à calma para examinar sem parcialidade as escrituras dos profetas, e dizia: pode bem ser que em breve tenhamos de reconhecer um erro grave de nossos pais e, arrependidos, aceitar a Yeshua como prometido, enviado, mas rejeitado Messias. Sentada junto à janela, Judith ouvia o que há tanto tempo lhe interessava e, notando as discussões entre ambas as partes, compreendeu que no passado sucedera grave erro em Israel, no qual os hebreus persistiam. Observou também que só os rabinos tinham conhecimento disso, comentando particularmente entre eles, sem quererem revelar esse mistério para outras pessoas, e entristecida concluiu também que o povo de Israel rejeitara o seu Messias. Nessa noite a jovem ficou sabendo de muita coisa a mais, pois através do que ouviu, recebeu resposta às perguntas que já fizera seu pai. Por que os hebreus, ao saírem do Egito naquela noite histórica, deveriam matar o inocente cordeirinho? Um dos rabinos explicara: os cordeiros sacrificados em tal ocasião no Egito e desde aquele tempo em Israel eram símbolos ou figuras que representavam a Yeshua, a respeito do qual fala o profeta Isaías no capítulo 53 das Escrituras Sagradas. Pois no momento em que o anjo da morte passava, tirando a vida aos primogênitos dos egípcios, o cordeiro recebia a morte em lugar dos primogênitos dos hebreus. Assim, Yeshua deu sua vida como um cordeiro pelo povo de Israel, para que este não perecesse como os demais povos devido às suas iniquidades. Após muitas horas de debates, Judith ouviu a pergunta de seu avô aos companheiros: se for assim, que deveremos fazer e como proceder de hoje em diante? O futuro nolo indicará, disse o outro, mas devemos ser mais humildes e piedosos, estudando esse assunto sem parcialidade pelas Escrituras. Creio que assim elas nos ensinarão a prosseguir no assunto com maior prudência, pois a pergunta é muito séria para nosso povo e exige a mais profunda e sincera meditação. A estrela d'alva refletia seus últimos esplendores, anunciando o romper da aurora. Uma suave brisa refrescara a madrugada e da mata próxima aos cantos dos sabiás chegavam até Judith, que continuava sorrateiramente ouvindo aquilo que muito desejava saber. Sua irmãzinha, despertando e vendo-a, lhe pergunta: você não dorme? Surpreendida, Judith disfarçou: ouve, Ruth, como os sabiás cantam bonito perto de casa. Para mim o sono é melhor do que o cântico dos sabiás, disse a pequena, sorrindo e puxando as cobertas. É verdade, minha dormente irmãzinha, também vou dormir. Vencida enfim pela fadiga, Judith adormeceu em poucos instantes, mas em sonhos continuava ouvindo a discussão dos rabinos a respeito de Yeshua, e seu coração se oprimia ao pensar na crueldade dos hebreus ao tirarem a vida
daquele que viera a trazer felicidade eterna para Israel. Comparando a morte de Yeshua com a dos inocentes cordeirinhos, Judite defendia-o e, confiando que poderia convencer a todos, dizia para seu avô, pais, irmãos e para todo o povo de Israel reconheceram-no como seu Messias. Mas seu avô, encaminhando-se para ela com um olhar furioso, gritava-lhe de forma horrorosa: Desviada, herege, deixando a fé dos teus pais, pessoas iguais a ti precisam ser apedrejadas. Diante dessas palavras, ela procurava afastar-se do seu encolerizado avô e, acordando nesse momento, avistou sua mãe que à beira da cama lhe falava. Com que sonhava para ficar tão inquieta? Seu semblante demonstrava grande aflição. Ah, mamãezinha, uma grande multidão estava ao meu redor. Então eu lhe dizia que amassem mais a Deus e ouvissem os profetas pelos quais ele fala ao povo. Que sonhos estranhos te perturbam? Deixa que teu avô e os nossos outros sábios rabinos meditem nisso. A nós não convém tais preocupações. Não posso entender, mamãe, por que a nós não devem interessar esses assuntos? Ouça, querida, podemos ter interesse e falar a esse respeito, mas para compreender tudo é necessário estudar muitos livros do Talmud, Torá e dos profetas, e só os rabinos os conhecem bem. Contudo, mamãe, não pode dar-se o caso que alguém estude muitos livros a respeito de Deus, mas que por algum motivo não chegue a conhecer Ele? Judite, quem te inspirou tais pensamentos? Deixamos essa conversa e levanta-te. É quase meio-dia. Certamente todos já foram passear pelos bosques. O dia está maravilhoso hoje. Bem que pedi a Ruth que te acordasse de manhã, mas ela disse que passaste a noite toda ouvindo os cânticos dos sabiás e que convinha deixar-te dormindo. É verdade, disse Judite, sentindo-se ruborizar. Porém, já descansei bastante e em alguns minutos estarei pronta. Com essas palavras, enlaçou carinhosamente o pescoço da mãe, beijando-lhe a face. Naquela manhã, os rabinos haviam partido de regresso à sua cidade e logo após o almoço, o avô acompanhou as netas num passeio pelos arredores, aproveitando o dia realmente convidativo. Judite procurava um momento propício para as suas perguntas, pois queria saber detalhadamente, em primeiro lugar, onde e em que tempo vivera Yeshua, onde passara a sua vida e como fora a sua morte. Notando, porém, o cansaço do avô e sabendo que ele não dormira a noite toda, não ousava interrogá-lo, reprimindo a curiosidade que mais e mais se apossava do seu ser. Uma oportunidade. Os dias se iam passando e numa daquelas tardes de verão, a família se achava reunida na varanda da casa, como de costume, apreciando o anoitecer. As crianças se distraíam brincando e as senhoras conversavam enquanto que o avô Weinberg, deixando transparecer profunda preocupação, dirigia seu olhar para o céu estrelado. Observando, Judite considerou haver chegado finalmente a ocasião desejada e, aproximando-se, foi procurando entrar no assunto. Vovô, por que olhas tão pensativo para o alto? Certamente pensas no céu. Sim, minha filha, eu pensava no céu. Meu querido avô, conte-me alguma coisa do céu e de Deus. O papai e a mamãe sempre me dizem que o Senhor lê muito e conhece tudo, e eu também quero saber mais sobre Deus. Papai me permitiu que lhe perguntasse a esse respeito. O Senhor também me dá licença, não é verdade, vovô? De fato, minha filha, tenho lido e estudado muito em minha vida, e com prazer te responderei. Mas o que pode interessar-te saber? Muita coisa, respondeu a netinha agradecida e satisfeita. Se o senhor me permitir... Pois bem, Judite, podes perguntar, disse Weinberg sorrindo. Creio que, novamente, tens algumas perguntas filosóficas a respeito de Deus. Nesse instante, a mãe de Judite ouviu-os e observou. Essa menina sempre nos importuna com perguntas assim. Se fosse um menino, suponho que seria o mais sabido dos rabinos. Mamãe, não nos estorve, agora vou perguntar muita coisa para o sábio vovô.
Quero ser sua aluna e prometo ouvi-lo com toda atenção. Pondo sua cadeira mais perto do avô e colocando as mãos sobre os próprios joelhos, acrescentou alegremente: Já que terminou a introdução, vamos às perguntas. Pergunta logo, disse bondosamente seu avô, senão tua introdução se prolongará até a hora de dormir. Pois bem, vovô, primeiro quero saber, quem foi Yeshua? Como era esse homem e o que aconteceu com ele? Fixando o olhar sobre a menina, o rosto do velho rabino tornou-se muito sério e comentou com a mãe dela: É verdade, Judith preocupa-se com perguntas difíceis. Por que o senhor diz ser difícil? Eu pensava que para o senhor tudo fosse fácil, pois o papai tem dito que o senhor sabe tudo. Não, minha filha, essas perguntas não me são difíceis, mas nem tudo nos é necessário saber. No entanto, como assim o desejas, eu te contarei. O que muito agradeço, vovô. Já há quase 2000 anos, nossos antecedentes hebreus viviam num país que lhes fora dado por Deus, a Palestina. Naquele tempo não viviam dispersos por todos os países da terra, como se dá nos dias de hoje. Então a Rússia não é nossa terra? Interrompeu nesse ponto Judith. Justamente, minha filha, a Rússia não é nossa terra, e sim dos idólatras e pagãos. Nossa terra, doada pelo próprio Deus, é a Palestina, onde viviam os nossos pais e nossos nobres reis e profetas. Nos últimos tempos, nosso país esteve sob o domínio dos fortes pagãos romanos. Estes eram muitos cruéis e injustos para com o nosso povo. Não gostavam de nossas orações e de nossa adoração ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Por não reconhecerem os deuses dos romanos e não adorá-los, os tempos se tornaram muito penosos para nós. Os romanos eram mais fortes, mas o Senhor deu gloriosas promessas para seu povo, que em determinado tempo ele enviaria um ungido, um Messias, o qual libertaria todos os hebreus de seus opressores, passando a viver com o seu povo escolhido, quando seria rei sobre todos os reinos da terra. Essa esperança vive nos corações dos verdadeiros filhos de Israel até hoje, e sobre isso falaram todos os bem-aventurados profetas, começando por Moisés. E eis que antes de nos dispersarmos pelas muitas nações, surgiu entre nosso povo um hebreu, filho de um pobre carpinteiro da pequena cidade de Nazaré, o qual apresentava-se como o Messias de Israel, dizendo ser aquele do qual Deus falara por seus profetas. E seu nome era Yeshua, Jesus. Judith, muito atenta, não perdia uma só frase do avô, que continuava minuciosamente a sua narração. Muitos dos hebreus foram atraídos e enganados por ele, venerando-o como filho de Deus. Toda a Palestina chegou a ser alvoroçada e sua influência sobre o povo crescia de maneira que seus seguidores aguardavam apenas que ele declarasse o seu reinado, proclamando-se rei de Israel, e os pusesse como seus mais destacados ministros no reino universal. Porém, o povo sábio daquele tempo sentia grande perigo na doutrina de Yeshua, e notavam que se as autoridades romanas viessem a saber da mesma, certamente viriam com violência contra Israel, destruindo-a completamente ao seu majestoso templo, o qual era o orgulho do povo de Israel. Por essa razão, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, homens de muita sabedoria em Israel, reuniram-se em conselho para estudarem um plano no sentido de se prevenirem contra a grande tempestade que se aproximava. Um deles, o sumo sacerdote daquele tempo, o sábio Caifás, sugeriu que melhor seria levar à morte uma única pessoa do que toda a nação viesse a perecer. A opinião foi aceita pelos presentes, os quais, em conclusão, resolveram matar o pretensioso Yeshua. Naqueles tempos, Yeshua andava pela Galiléia com um grupo de discípulos seus e era esperado por todos na festa da Páscoa em Jerusalém. E também, embora fosse essa conspiração tratada com muita prudência, Yeshua e seus discípulos tinham conhecimento da mesma. Porém, ele não temia tal resolução, afirmava ainda Weinberg, pois contava com o povo simples e sabia que este o defenderia. Porém, os sábios anciãos diziam: não se execute isso no dia da festa.
para que não suceda levantar-se alguma revolta entre o povo e este se põe a defendê-lo. Por isso, procuravam prendê-lo de noite. Nesse acordo, tomou parte um dos amigos e discípulos de Yeshua, o qual andava descontente com seu mestre, e prestando grande favor aos anciãos, tratou com eles de como lhe o entregaria. Seu nome era Judas, e na noite marcada dirigiu-se com os sacerdotes e uma grande multidão ao Getsemane, um lugar secreto, onde o mestre de vez em quando passava a noite em oração com os seus discípulos. Lá o enganador foi preso e seus seguidores, ao invés de o defenderem, procuraram cada qual um lugar onde pudesse se esconder. Então o sumo sacerdote, os anciãos e todo o povo sábio conseguiram que Pilatos, o procurador romano em Jerusalém, aprovasse a sentença de morte para Yeshua, e o sinédrio proferiu: Yeshua deve morrer. Explicando melhor, Weinberg comentava ainda com a netinha: nosso país naquele tempo não tinha o direito de julgar seus criminosos. Vê em que condições se encontrava nosso povo. E finalmente, quando foi assinada a sentença, levaram-no para fora da cidade de Jerusalém e, cravando grandes pregos em suas mãos e seus pés, ergueram-no em uma cruz onde morreu. O seu corpo deveria ser atirado em um vale onde os animais ferozes se encarregariam de o tragar, visto que as leis romanas não consentiam dar sepultura aos criminosos sem permissão dos juízes. Mas aconteceu uma falha dos sacerdotes, pois um dos membros do conselho, discípulo secreto de Yeshua, obtendo permissão de Pilatos, levou-o para sepultá-lo em um sepulcro novo que lhe pertencia e que ficava próximo de Jerusalém, como se fosse Yeshua um homem nobre. Quando isso aconteceu, os anciãos nada puderam fazer contra as autoridades. Entretanto, lembravam-se que Yeshua havia dito publicamente que ele seria morto, mas que ressuscitaria no que vinha maior desgraça. Supondo que os seus seguidores pudessem furtar o corpo e escondê-lo para anunciar que ele ressuscitara, conforme dissera, dirigiram-se ao governador e conseguiram guardas para vigiarem o sepulcro. Os soldados permaneciam de vigia e estava tudo muito quieto, uma vez que o povo se preparava para a festa da Páscoa. Mas os amigos de Yeshua não estavam dormindo ou simplesmente cruzando os braços. Numa noite conseguiram assombrar os guardas que, paralisados de terror, desmaiaram. Ao despertarem, perceberam que a pedra que selava o sepulcro havia sido removida e que o túmulo se achava vazio. Tinham furtado o corpo de Yeshua e a respeito dele ninguém sabe mais nada até hoje. Contudo, seus seguidores começaram a espalhar pela Palestina e pelo mundo todo que ele ressuscitara dos mortos e testificaram que o tinham visto, que tinham falado com ele e que, como Deus, ele fora para o céu. Mas tudo isso não é nada mais do que um engano bem feito, ao qual nenhum homem sábio jamais deu crédito. Com essas palavras, o velho rabino Weinberg terminou seu relato. Meditando em tudo que ouvira, Judith permaneceu uns instantes em profundo silêncio. Depois, erguendo os olhos cheios de lágrima para seu avô, proferiu com voz trêmula de emoção: esse Yeshua, vovô, era de fato filho de Deus, o prometido Messias de Israel. E lembrando-se das palavras do rabino, que dias antes discutira com seu avô, indagou: ele morreu como o Cordeiro de Deus pelos pecados de nosso povo e por todos os que habitam na terra? Esquecendo-se de que diante dele estava sentada uma menina com apenas 13 anos de idade, o velho rabino levantou-se de um salto e, com expressão dura, bradou, encolerizado e fora de si: quem pode haver te ensinado tamanha blasfêmia? Onde está escrito que Yeshua, sendo filho de um carpinteiro de Nazaré, pudesse vir a ser o Messias de Israel? Este deveria proceder da nobre família real do rei Davi. Judith empalideceu e sentiu o corpo estremecer de pavor. Jamais vira um homem irado dessa maneira. Contudo, não conseguia atinar por que o seu avô agia assim. Nas palavras dela, ela não percebia nada de ofensivo ou que pudesse magoá-lo. Ao perceber o rosto assustado de sua netinha, o velho Weinberg voltou a si e, com brandura no olhar, com voz amorosa, procurava apagar a impressão que sua atitude causara, dizendo:
Ah, querida filha, através da minha longa vida precisei lutar contra muitos hereges dentre o nosso povo, tanto que me agita qualquer lembrança do que se assemelha à heresia, principalmente quando ouço a esse respeito de Yeshua, o qual é considerado pelos hereges como o Messias, filho do Altíssimo. Eu sei que você tratou-o assim, com esse nome, por não conhecê-lo, mas minha filha, não é bom que se coloque o enganador em lugar do glorioso Messias, cuja vinda aguardamos com paciência, esperando que isso venha a suceder em futuro próximo. Está bem, vovô. Eu não sei se ele é ou não o Messias, mas senti muita dó em saber que ele, sendo inocente, foi morto pelo nosso povo, como antigamente matavam os cordeiros no Egito, e por isso perguntei: e se fosse ele o verdadeiro Messias? Nossa gente não poderia ter se enganado? Não, Judite, os anciãos daquele tempo eram muito prudentes. Não podiam errar. Se isso tivesse acontecido, já foi há muito tempo, e arrependidos teriam aceito a doutrina de Yeshua. E ele deixou doutrina após si? Insistia a pequena Judite. Sim, existe um livro que seus seguidores apresentam como tal, mas tanto esse livro como eles próprios testificam fortemente de que ele não foi o Messias, o Filho de Deus bendito, mas apenas o enganador. Como pode ter sido isso, vovô? Os que o seguem não dizem que ele é o Messias? Não compreendo. Minha filha, você me parece mais interessada do que sua mãe tem dito. Quer saber de tudo, aliás, eu posso lhe esclarecer em poucas palavras e acredito que você entenderá. Continue, vovô. Vejo que tenho muito para aprender. Então veja bem. Entre os povos em cujo meio vivemos aqui na Rússia, na Europa e na América, quase todos se intitulam cristãos, isto é, seguidores de Yeshua. Mas como eles odeiam aos hebreus e dizem ser seguidores de um judeu? Como eles têm maltratado aos judeus, matando a milhares deles e até hoje os perseguem sem razão? Se Yeshua fosse o Messias dos hebreus, certamente ensinaria os seus seguidores a amar ao nosso povo. Ainda não é tudo, minha filha. Eles se odeiam mutuamente. E houve tempo em que, guerreando-se, tiravam a vida uns dos outros sem misericórdia. Enquanto se trocavam as mais terríveis maldições, muito sangue era derramado. E até para o fogo uns procuravam lançar aos outros. Destruíam cidades e países com seus milhares de habitantes pelo fato de entenderem de forma diferente um dos outros os ensinos de Yeshua. Por aí notamos que essa doutrina não trouxe coisa boa para o mundo, e seus seguidores, e nem estes se tornaram melhores do que outros, mas como antes, permaneceram pagãos, cruéis e sanguinários, que se odeiam uns aos outros. Sentindo-se abatida diante de um relato tão impressionante, Judite exclama: como é horrível, vovô, que povo cruel é esse, procedendo da mesma forma que os hebreus de antes, ao crucificarem a Yeshua. Seus seguidores não se parecem em nada com ele, e eu jamais seguiria a alguém que fizesse o homem tornar-se tão mau. Se o seu ensino manda a gente odiar aos hebreus, esse não era o Messias de Israel. O vovô tem razão ao se zangar-se comigo, pois eu não sabia nada sobre os tais seguidores. Mas me perdoe, em toda a minha vida só quero servir ao Deus de nossos pais e ser-lhe fiel. Por isso é bom saber de tudo. Assim dizendo, Judite lançou-se ao pescoço de seu avô e beijou sua face coberta de barbas brancas como a neve. Agora percebo que há muitos Judite. No próximo vídeo, o capítulo 2, Guerra Mundial.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.